Fala aí pessoal, beleza? Mais um episódio. O episódio de hoje é sobre games, mais especificamente games retrô, né? Que é um tipo de jogo que hoje em dia eu vou dizer que ele é muito nichado, né? Os jogos retrô eles são nichados, mas tem uma fanbase aí, tem um grupo de fãs aí que realmente apreciam esses jogos, né? E jogam eles até hoje, né? Então, o episódio de hoje é sobre isso. Games retrô, games antigos, né? E jogos que eu jogava na minha infância e adolescência, né? E tem muito jogo bom, cara. Eu acho que essa fase dos anos 90 e anos 2000, né? Foi muito boa. Porque a gente teve vários consoles. Teve se não me engano, era o Mega Drive, né? Tinha o Mega Drive que era da Sega. Eu acho que era da Sega. Não lembro. Tinha o Mega Drive. Tinha o Super Nintendo. Depois veio o PlayStation. Né? Teve o PlayStation. Depois tinha o GameCube. Aí tinha o GameCube. Tinha o Nintendo 64. Aí depois veio o primeiro Xbox também. Né? O Xbox antigão. Né? Não o 360, o primeiro Xbox. Então tinha vários consoles nessa época dos anos... Acho que a segunda metade ali dos anos 90. Não, a primeira também. A primeira tipo 92, 93 ali. Acho que nessa época já tinha o Super Nintendo Mega Drive. Depois 95, 96 foi o PlayStation. E foi o PlayStation, se não me engano. E o Nintendo 64. Acho que foi isso. Foi mais ou menos nessa época aí. Acho que da segunda metade. O 64 e o PlayStation era a segunda metade dos anos 90, né? Então teve esses consoles aí. Infelizmente eu não tive todos esses consoles, então. Por quê? Né? E na época que eu era criança ali, que eu era adolescente, esses consoles eram muito caros, né? E hoje em dia, se você for comprar eles, principalmente se você for comprar um Nintendo 64, por exemplo, lacrado aí, se você for comprar ele lacrado, você vai gastar bastante dinheiro, cara. Os consoles são caros até hoje porque virou um artigo de colecionador, né? Então tem muita gente que coleciona console, né? E então o pessoal compra, né? GameCube, compra Nintendo 64, compra PlayStation 1, PlayStation 2, o pessoal gosta, né, de colecionar. Então esses consoles são caros. Se você tiver um PlayStation aí antigão, ou um Nintendo 64 antigão, um Xbox antigo e quiser vender, eu acho que você consegue uma boa grana, cara. Né? Mas eu não tive todos esses consoles como eu tava falando, porque eram muito caros. Até hoje o console é caro, né? É só ver o preço do PS5 aí. Eu acho que o Xbox Series X nem tanto, mas o PS5 tá bem caro. E se não me engano o Nintendo Switch é bem caro também. Acho que é mais de 2 pau o Nintendo Switch, né? Então, mas eu jogava no PC, né? Eu jogava no emulador. Tinha um emulador de computador do Super Nintendo. Tinha um emulador do Mega Drive também. Eu jogava no PC. A maioria dos jogos tinha um emulador do Nintendo 64, então eu jogava no emulador do Nintendo 64 também. Né? Jogos como o Zelda Ocarina of the Time. Tinha outros jogos do Zelda que eu jogava, mas o que eu mais lembro é esse Ocarina of the Time, que até hoje é um dos melhores jogos da franquia do Zelda aí. Tinha o Mario 64, que era muito legal também. E daí teve o GameCube. O GameCube teve jogos aí como Resident Evil Zero, o remake do primeiro Resident Evil, né? Eles lançaram pro GameCube o remake do primeiro Resident Evil. Então tinha o Resident Evil 4 também, então tinha vários jogos aí, né, pra esses consoles. O Super Nintendo tinha jogo pra caramba, né, que eu jogava. Tinha o Donkey Kong, né? Era a trilogia do Donkey Kong, tinha 3 jogos. Pelo menos na época do Super Nintendo que eu lembro. Era o primeiro Donkey Kong, depois tinha o Donkey Kong 2 e o Donkey Kong 3, né? Que são... O Donkey Kong 2 e 3, eles são muito bons. Eu gosto bastante. Tinha Bomberman que eu jogava também. Tinha joguinhos de luta, né? Tinha o Street Fighter, né? Final Fight. Tinha, se não me engano... Eu não sei se é dessa época também, mas eu acho que é mais ou menos dessa época dos anos 90. O The King of Fighters, né? Que é um jogo muito bom de luta. Quem é das antigas aí, da minha época aí, dos anos 90, 2000, eu acho que lembra do The King of Fighters, né?
E no PS2 tinha outros jogos também, por exemplo, o PS2 tinha o Tekken, né? O Tekken é um jogo bem legal de luta aí, que eu jogava no PS2. Então, eu só tive dois consoles até hoje. O PlayStation 2 e o PlayStation 4. Até agora são. E eu tô querendo comprar um PlayStation 5. São esses consoles que eu tive. Né? E o PlayStation 2 eu joguei vários jogos. Vários, né? Mas o pessoal que curte game retrô, né? Eles são mais voltados para os consoles ali dos anos 90, principalmente o Super Nintendo, o Mega Drive, o primeiro PlayStation e o Nintendo 64, né? É mais voltado para esses consoles. E um pouco do PlayStation 2 também, né? Um pouco do PlayStation 2 e o primeiro Xbox. Então tinha muito jogo, cara. E eu gostava de jogar, nossa, eu achava incrível. Né? E os jogos são bons até hoje, né? Inclusive eu tava jogando esses dias no emulador do PC também o Castlevania, né? Se não me engano era o Castlevania 4 que eu tava jogando. Pô, muito legal o Castlevania. E é difícil pra caramba, cara. E esses jogos retrô aí não eram fáceis de jogar. Era, tipo, pra você zerar esses jogos aí, tinha um nível de dificuldade aí bem alto, cara, né? E eu lembro do jogo do Aladdin, cara. Pô, quem lembra desse jogo do Aladdin aí, lá dos anos 90 do Super Nintendo? Cara, esse jogo era animal pra zerar, cara. Era muito difícil. Nossa, o Aladdin e o Donkey Kong eram os jogos mais difíceis de zerar, cara. Era só pra quem tinha muita paciência pra jogar, cara. Né? E os jogos de luta eram difíceis também, né? Tinha o Mortal Kombat. Eu jogava o Mortal Kombat 3, né? O primeiro Mortal Kombat e o 2 eu não joguei tanto, né? Os dois primeiros jogos, mas o Mortal Kombat 3 eu lembro muito bem dele. Que eu jogava no emulador também, cara. Esse jogo é difícil pra caramba, velho. Sabe? O nível de dificuldade do Mortal Kombat é uma coisa absurda. Então, os jogos antigos, principalmente dos anos 90 ali, eles tinham esse fator da dificuldade e era tipo assim, não dava nem pra escolher. Não era como os jogos modernos de hoje em dia, que você escolhe a dificuldade que você quer jogar. Tem o normal, tem o fácil, normal, difícil, super difícil, não sei o que. Dificuldade de sobrevivência, não, naquela época do Super Nintendo ali, do primeiro PlayStation, do Nintendo 64, não tinha esses negócios de escolher dificuldade, não. Era aquela dificuldade ali e pronto, acabou. E se você não conseguir passar, o problema é seu, cara, né? Desinstala o jogo e vai jogar outra coisa. É isso, né? Tira o cartucho, naquela época era cartucho, né? Tira o cartucho do jogo e coloca outro jogo pra jogar. Porque não tinha o que fazer, cara, né? E agora no emulador as coisas ficaram um pouco fáceis, né? Porque no emulador dá pra você salvar, né? Direto do emulador você salva do aplicativo, mas naquela época dos anos 90 ali, do começo e da segunda metade dos anos 90 não tinha esse negócio de emulador, cara. Então, pra você salvar o jogo ali era um Enem, era um vestibular que você tinha que fazer pra conseguir salvar o jogo ali e não perder seu progresso. Era muito difícil, cara, né? E se você morresse, você tava ferrado, porque você ia ter que passar tudo de novo, várias fases, né? Que você passou ali até antes de você morrer, você tinha que passar tudo de novo, né? Porque você não deu tempo de você chegar lá no save point, né? No ponto de salvação. E era um saco, né? Esse negócio de você não poder salvar o jogo toda hora. Então, isso aumentava a dificuldade também, né? E eu acho que outro fator que é muito importante nos jogos antigos aí, nos retro games, né? É a trilha sonora, né, cara? Porque a trilha sonora é uma coisa assim. Trilha sonora de jogo é uma coisa que eu gosto muito, né? Tipo Final Fantasy, o Zelda, Donkey Kong, né? O Bomberman tinha uma trilha sonora muito boa também. Sonic, né? Do Mega Drive. E o Sonic também. A trilha do Sonic é muito boa. E eu gosto muito de ouvir as trilhas, assim. De ouvir as músicas dos jogos. Eu acho bem legal, cara. E no YouTube você acha aí a maioria das trilhas dos games antigos aí, dos games retrô. Você acha a maioria da trilha desses jogos aí, tá tudo no YouTube. Eu acho, se não me engano, tem no Spotify também. Hoje em dia tem bastante. É mais acessível hoje em dia pra você ouvir as músicas aí. É mais acessível e você pode jogar, né? No emulador, os games, os jogos também tem um emulador disponível aí pra você jogar, né? Tem emulador do Super Nintendo, tem emulador do Mega Drive, tem do Nintendo 64, tem do PlayStation. Então hoje em dia os emuladores aí
né? Apesar de que tem gente que vai falar, pirataria é errado, mas os emuladores, né, de computador, de PC, foram eles que ajudaram, né, através da pirataria aí, foram eles que ajudaram a preservar esses jogos antigos, né? Porque parece que os estúdios mesmo, os estúdios das desenvolvedoras dos games ali, eles não têm muito carinho com os jogos dos anos 90 ali, do começo dos anos 2000. Então esses jogos, eles foram meio que deixados na prateleira ali, mofando, de escanteio, entendeu? Então não teve relançamento. A maioria desses jogos não tem relançamento, entendeu? Não tem remaster, não tem, como é que fala... Ele não tem como você comprar esses jogos hoje em dia. A maioria desses jogos retrô, né? Não tem como você comprar eles. Então o único acesso que você tem, né, para jogar esses games, para curtir eles, é através do emulador da pirataria. Então não tem outro jeito senão pela pirataria para você jogar esses jogos antigos, entendeu? E os emuladores ajudam muito, né, cara? Então eu sou a favor de emulador, sim, de jogos antigos, principalmente jogos que não estão disponíveis para compra e que você não tem acesso a eles oficialmente, né? Se você não tem acesso ao jogo oficialmente, né? Então a gente recorre pela pirataria e é isso aí, cara. Não tem jeito, né? O mercado de retro games aí, tem um pessoal que compra o jogo original aí, paga R$ 1.000, né? Pessoal que paga muito caro nos jogos antigos, aí, nos cartuchos, nos CDs de jogos antigos aí, né? Os colecionadores, eles pagam muito caro pra ter o jogo ali, a mídia física, né? A mídia original, pra ter o console também. Eles pagam muito caro. Então o mercado de retro games aí é muito rentável, né? Pena que, infelizmente, os estúdios, as desenvolvedoras, as empresas aí, meio que ignoram isso, sabe? Não sei por que eles ignoram esse fato de que tem muita gente que gosta de game retrô e jogos antigos aí. Mas é isso, cara. Né? E aí você curte jogos retrô, jogos antigos, você jogava, também joga no emulador, ou você teve os consoles e você jogou, você teve o Super Nintendo, Mega Drive, você teve o primeiro PlayStation lá. Cara, PlayStation, o primeiro, né? Eu só jogava na casa dos meus amigos, assim, quando eu ia na casa de alguém que tinha, né? O primeiro Xbox também, mas o Xbox eu não conheço quase ninguém que tinha esse Xbox aí, o primeiro. O pessoal comprava mais na minha época ali, pelo menos, era o 360, né? Já tinha o 360 ali, quando eu era adolescente, então o pessoal comprava muito o 360, né? O primeiro Xbox eu nunca vi nenhuma pessoa conhecida meu que tinha ele. Mas o primeiro PlayStation todo mundo tinha, era uma febre, né? O primeiro PlayStation. O Nintendo 64 também. Tem muita gente que gosta e tem um console até hoje e coleciona. Igual eu tava falando, o pessoal colecionador aí é fissurado por esses consoles antigos e games. E é muito legal mesmo, cara. Eu gosto. Eu não sou muito fã de games retrô, assim, não é uma coisa assim, nossa, eu sou fissurado, eu sou um colecionador de games retrô. Mas eu acho legal, às vezes eu jogo, assim, jogos antigos pra ter aquela sensação, assim, de nostalgia, né? Que é legal você redescobrir coisas que você gostava ali na sua infância, na sua adolescência. Então, é legal você ter essa nostalgia, né? Então, através desses games antigos dos anos 90, dos anos 2000 aí, a gente tem essa nostalgia, né? E eu tenho muita nostalgia também, não só com os emuladores, mas com o PlayStation 2 também, porque eu tive o PlayStation 2 na época ali. Então eu jogava muito jogo, tinha o God of War, né, a Devil May Cry, Resident Evil, nossa, o Spyro, quem lembra do Spyro? Aquele joguinho era meio RPG assim. Aí eu jogava Final Fantasy também no PlayStation. Tinha muito jogo legal. PlayStation 2, o catálogo do PlayStation 2 é incrível assim. Talvez seja o melhor catálogo de jogos até hoje. E o PlayStation 3 é muito bom também, mas o PlayStation 3 infelizmente eu não tive ele. Do PlayStation 2 eu pulei direto pro 4. Então, eu não, infelizmente eu não tive PS3, mas eu joguei um pouco do Xbox 360, né? Mas o console que eu tinha do Xbox 360 aqui em casa não era meu, na verdade. Era o meu primo que me emprestou o console e eu jogava no console dele. E daí eu fiquei um tempo aqui com o Xbox 360 do meu primo aqui. Eu jogava alguns jogos no 360 também. Não, mas eu não fiquei muito tempo com o console porque não era meu. Então eu jogava mais no PlayStation 2 mesmo, no PlayStation 2 e no PS4 agora, no PlayStation 4, né? Que esse é meu. Esse eu não peguei emprestado, é meu mesmo. Então, né, o PlayStation 2 é meu também. Mas é isso, cara. Eu acho que os jogos retrô aí,
games retrô, é um mercado muito rentável. Inclusive tem jogos indie hoje em dia, né? Tem muito jogo indie que aposta nessa temática, nesse estilo de jogo retrô, de meio 2D, assim, com um gráfico pixelado, sabe? Tem muito jogo indie, né? Tá saindo aí que tem essa proposta, que apostam nisso, né? De trazer esse estilo antigo de volta. E eu acho o jogo indie muito interessante, né? Principalmente jogo indie que tem esse estilo retrô. Eu gosto, eu apoio, eu acho muito legal. Principalmente se for RPG. Eu acho que RPG indie, nesse estilo 2D, assim, retrô, fica bem legal de jogar. Eu acho interessante. Mas é isso, cara. Acho que esse foi o podcast de hoje aí sobre jogos retrô. E você curte jogos antigos, aí você pegou a fase dos anos 90 aí, dos anos 2000, você jogou, você teve console aí. Ou você prefere jogo novo, você prefere jogos mais recentes aí, você não curte muito jogo antigo. Mas eu tenho essa nostalgia com games retrô, então é isso aí, cara. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado por ouvir até aqui. E até o próximo episódio.